a filosofia? Ninguém me quer, mas eu tenho dinheiro. Por fim, era melhor não ter respondido. Você me ama? Por quê? É muito feia. Pérolas de crianças. Arroz é com S ou com Z? Na escola eu não sei, mas em casa é com feijão. Essa aqui melhorou a letra da música em 1000%. Pia, pia, essa linha, o abo do papai no Já essa queria muito ter uma irmã. Eu pedi muito pra ela nascer. Toda vez que a gente tentou não deu certo. Mas aí... O que você fez, mãe? O talento dessa aqui com maquiagem. Por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria ficar igual o cantinho. E eu tô querendo... Essa mãe acertou em cheio. É o próprio Neymar. Algumas pessoas têm medo de monstro, já outras... Ó o Gustavo Lima aí, ó. Pessoas que ninguém entende como estão vivas. Pra lá, Gianni literalmente só come ar. Esse homem vive em uma caverna remota na Índia e só sai uma vez por ano pra visitar sua família. E de acordo com ele, ele não come ou bebe nada há mais de 70 anos. E o Prahlad disse que os únicos nutrientes que ele recebe são por um néctar que ele coloca no cabelo. Vários cientistas, obviamente, ficaram muito curiosos pra descobrir se ele tá falando a verdade ou não, mas ele acabou falecendo em 2020 aos 91 anos de idade. Então, supostamente, ele viveu 91 anos sem comer nada. E ainda mais bizarro que isso é o Ty Ngok, que tá acordado há 46 anos. Ele falou que já tentou várias técnicas e tomou vários remédios pra tentar dormir, mas que nunca consegue. Porque alguns anos atrás ele simplesmente deitou pra dormir e não conseguiu. E tá acordado desde então. O Ty trabalha muito pesado, mas diz que no final dos dias ele simplesmente não sente cansaço. Dizem que você só consegue sobreviver 11 dias sem dormir, mas ele conseguiu 46. Difícil saber se tudo isso é verdade, mas se for, é bem bizarro. Pessoas destruindo coisas caras. Em 2021, um artista fez essa pintura que valia 2 milhões de reais na Coreia do Sul. O problema é que um casal viu essa pintura e achou que qualquer pessoa podia pintar em cima dela. Eles então pegaram pincel e tinta e começaram a pintar em cima de tudo que ele tinha feito. Só que uma câmera de segurança pegou eles fazendo isso e eles precisaram pagar pelos danos que eles fizeram. Falando em arte, esse menino estava num museu quando tropeçou e caiu. Só que ele se apoiou numa pintura barroca do século 17 que valia 8 milhões de reais. O menino e a família entraram em desespero porque iam precisar pagar pelos danos do quadro, mas por sorte o seguro pagou a restauração. Em 2015, um pub de Londres que tinha 100 anos foi derrubado por um empresário sem autorização. E aí eles foram obrigados a construir ele de volta tijolo por tijolo. Por fim, 7 anos atrás, um homem passou 3 dias seguidos fazendo essa escultura de Lego, que foi avaliada em 85 mil reais. E quando colocaram ela no museu, ela foi destruída depois de só 1 hora por uma criança. Os jeitos mais bizarros que pessoas se demitiram. Primeiro, ao invés de escrever uma carta de demissão, esse funcionário resolveu recriar a abertura de Star Wars com as suas próprias palavras. E no fim do vídeo, ele fez uma lista das pessoas da empresa que ele gostaria de pegar. E aí ele se demitiu. Em 2010, um comissário de bordo teve uma experiência tão ruim com um passageiro que quando o avião pousou, ele foi até o intercomunicador do avião e começou a xingar o passageiro. Depois disso, ele pegou 2 cervejas e abriu a porta de emergência do avião. Desceu ela com as 2 cervejas na mão e se demitiu depois de 20 anos de empresa. O estagiário de um canal de notícias decidiu que ia se demitir e fez isso de maneira bem criativa. Ele criou uma notícia falsa de queda de avião e fez os âncoras darem a notícia como se ela fosse real, falando alguns nomes falsos que tinham duplo sentido. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Lee Fook, and Bang Ding Ao. The NTSB has... E aí ele se demitiu. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%, e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo para serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Você provavelmente odeia a escola,
escola. Mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%. E passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo para serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão para todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão para todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Atores saindo dos personagens. Em Stranger Things, o Vecna é bem assustador, mas quem tá por trás da maquiagem ainda é o Jim. E ele saindo do personagem é bem engraçado. Não! Yes. Não! Em The Boys, o Capitão Pátria derrubou uma porta, o que não tava no roteiro. E a reação dele foi bem engraçada. Are you supposed to do that? Broke the door, man. I'm sorry. Em Wandinha, a Jenna Ortega sem querer jogou uma lanterna na Emma Myers. Oh, sorry. Did I hit you in the face right now? Hold on. Are you okay? Ela saindo do personagem é bem fofa. Por fim, em The Office, o Kevin cai de uma cadeira quando tá tentando sentar. E a reação dele depois de cair... Don't you even keep that in there. Oh my God. Essa mulher pinta o cachorro dela, mas o motivo provavelmente não é o que você tá pensando. Esse cachorro aqui é a Gypsy e a dona dela tem publicado vários vídeos dela nas redes sociais. Isso, obviamente, gerou muito questionamento do porquê o pelo dela é dessa cor. E muitas críticas também. A Gypsy é um cachorro de serviço, ou seja, ela trabalha para ajudar a dona dela que tem deficiência, avisando as pessoas caso ela passe mal, enfim. Parecido com um cão-guia, mas para outras deficiências. Por isso, ela vai para várias lojas com a dona dela, e o pelo natural dela acaba se misturando bastante com o chão, o que faz com que várias pessoas pisem e batam nela sem querer. O segundo motivo é que elas vivem em uma fazenda, onde tem vários materiais que são exatamente da mesma cor do cachorro dela. Então, por exemplo, quando ela brinca na neve ou em algum material que tenha essa cor, ela acaba se perdendo. Então, por esses motivos, ela resolveu pintar o pelo dela dessas cores. E antes que vocês perguntem, essa é uma tinta feita para pelo de cachorro e não machuca o cachorro e nem afeta ela de nenhum jeito negativo. Além de render vários elogios. E chamar bastante atenção. Você imaginou que poderia ser por causa disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa. Strogomaki, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí. Pizza também. Azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa. Strogomaki, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí. Pizza também. Azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa. Strogomaki, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí. Pizza também. Azeitona do amor. Empresas tretando com outras empresas. Em 2009, a Domino's fez um comercial que falava que os seus lanches eram melhores que os do Subway. A empresa não gostou nada disso e mandou uma carta obrigando a Domino's a tirar o comercial do ar. E eles fizeram isso. Mas junto lançaram outro comercial
que mostrava que o fogo que eles usavam pra fazer a pizza era da carta do Subway queimando. Em 2017, o Burger King fez uma promoção em que se você se vestisse de palhaço, ganharia um hambúrguer de graça. E pra isso eles lançaram esse comercial, em que um homem é perseguido por vários palhaços. E o mais assustador de todos que aparece no final é o Ronald